Agora, 4h09, a gente recebe aqui no nosso estúdio a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Professora, a gente começou falando de direito na guerra. A gente já chegou, a senhora explicou, e entendimento de, sim, tem regras, tem leis, tem direitos. E o outro assunto que envolve toda essa questão, a gente falava, a Rússia não quer, os Estados Unidos se posicionaram, a Ucrânia ficou ali, vou, não vou, a entrada na OTAN. Isso vem, a gente conversava há pouco lá da Segunda Guerra Mundial. Queria pra gente, antes de o que está acontecendo agora, exatamente o que significa a entrada de um país que está ali na fronteira com a Rússia na OTAN, o que significa a entrada na OTAN, por que a Rússia não quer isso? O que você está chamando para a conversa é a origem do conflito. Eu quero entender a origem do conflito. E ela é muito, muito clara, essa origem do conflito. Quando, vamos lembrar, na década de 80, nós estávamos em plena Guerra Fria. Então, durante os anos 80, quando era presidente o Ronald Reagan, ele começa uma negociação com, então, Gorbachev. Vamos lembrar do Gorbachev, as fotografias que a gente recebia dos jornais, o encontro do Reagan e o Gorbachev. O que mudou para o mundo a entrada de Gorbachev no poder da União Soviética? O fim da Guerra Fria. Então, o fim da Guerra Fria foi muito negociado por esses personagens que a gente esqueceu, nem lembra mais, o Ronald Reagan e o Gorbachev. Quando termina a década de 80, aí é feito o acordo em 1990, 1991 é a data que a gente considera o fim da Guerra Fria. Bom, o que eles acordaram, então, de um lado, Estados Unidos / OTAN, porque a OTAN foi criada em 1949, para ser um braço militar dos Estados Unidos, sobretudo na Europa continental. Quando termina, quando é 90, 91, fim da Guerra Fria, a OTAN já existia. Então, o acordo que foi feito entre Gorbachev, ou seja, os russos, né, os moscovitas, e os Estados Unidos, foi um acordo no qual a União Soviética saiu perdedora, né, saiu, assim, digamos, fragilizada, saiu menor, porque os compromissos que foram feitos com Gorbachev eram no sentido de que a União Soviética iria se desmembrar, quer dizer, as repúblicas ali soviéticas iriam adquirir a sua independência, e de fato adquiriram, e o Pacto de Varsóvia, vamos lembrar, o Pacto de Varsóvia foi criado contemporaneamente à OTAN para ser o grande rival da OTAN, né? Se a OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, os russos lá tinham que ter também a sua OTAN, que se chamou Pacto de Varsóvia, que era o correlato da OTAN, mas para o leste europeu, para a manutenção da paz digamos, e cuidar militarmente daqueles países. Gorbachev, então, concordou, nós vamos desmembrar a União Soviética, quem quiser ser independente fica independente, quem quiser ficar com a Rússia fica com a Rússia, e vamos desmantelar o Pacto de Varsóvia. Por outro lado, bom, não se faz uma concessão ou concessões dessa magnitude, extinguir a União Soviética e extinguir o Pacto de Varsóvia e não receber nada em troca. O que os americanos / OTAN deram em troca foi o compromisso de que a OTAN continuaria crescendo, conforme a organização prevê já no seu próprio estatuto, mas não para o leste europeu. Então, a OTAN poderia ir absorvendo países membros, países aliados, até a fronteira da Europa Oriental. Ali, Bulgária, Polônia, Letônia, Estônia, Belarus, inclusive pegando a parte de cima, a Europa nórdica, especialmente Finlândia, que faz fronteira com a Rússia lá em cima. Esse foi o compromisso. Bom, nós vamos ver que a vida continua, termina a Guerra Fria, a União Europeia se desmembra, os países ali, as repúblicas ficam independentes, Moscou fica sendo o coração nevrálgico do leste europeu, a OTAN continua aí absorvendo países na Europa Central e tal, e começa a ir em direção à Europa do Leste. Traz a Polônia, a Bulgária, a Letônia, a Estônia, a Lituânia. E aí uma espada cai, que a gente não vê, uma espada invisível, cai sobre a cabeça do Ocidente. E já nos anos 90, aí vem, depois de Reagan, quem era o governo? Quem era o presidente dos Estados Unidos? Bush pai. Bush pai disse, vai, a OTAN faz o que bem entender. Aí vem Bill Clinton. E Bill Clinton começa a ouvir os estrategistas dizendo,
presidente Clinton, olha que vocês prometeram não crescer para lá. Olha que logo, logo, aquele rapaz que está sendo cunhado lá na KGB vai chegar no poder. Logo vocês vão encontrar um camarada lá que vai cobrar essa conta. Tanto é isso evidente que Clinton disse, eu não vou segurar essa sozinho. Né, da OTAN crescer, ou seja, dos Estados Unidos dentro da OTAN permitir que ela cresça para lá. O Clinton, em 1998, pouco tempo antes de deixar o governo, ele reúne o Senado americano, que é quem cuida da política externa norte-americana, e pergunta para o Senado, os Estados Unidos estão de acordo com o crescimento da OTAN para o leste europeu? E o Senado diz sim, a OTAN não tem lá escrito no seu tratado que ela é livre para receber países que quiser, depois os países se candidatam, há uma votação, aceita ou não. Aí ele lava as mãos e diz essa é a política de Estado americana. Então, desde pelo menos os anos 2000, início da década de 2000, quando Putin assume o poder, e aí ele vai seguir até os dias de hoje, ele vem dizendo, olha que vocês estão violando, olha que vocês estão violando. Então, essa espada estava sobre a cabeça do Ocidente todo esse tempo. Em dezembro, o Putin revela para o mundo que ele resolveu cobrar essa fatura. Ele disse, olha, a Ucrânia não, porque vocês já chegaram aqui no meu quintal, já é Letônia, Estuânia, já estão com a Polônia, com a Bulgária, com a Romênia, mas a Ucrânia não. Aí a OTAN diz, mas a Ucrânia nem é parte da OTAN, mas ela está se ocidentalizando. E nós aqui agora não vamos mais tolerar. E ele deixou bem claro isso para o Ocidente a partir de dezembro. O que ele queria ouvir do Ocidente? Não era uma rendição. Ele só queria, ele acordava de manhã dizendo, eu estou invadindo a Ucrânia. Por quê? Porque vocês precisam recuar. E à noite ele dizia, eu estou aberto à negociação. Que negociação ele queria? Ele queria ouvir isso. A Ucrânia não vai ser membro da OTAN. Parece simples, né? Mas o que dizia o Ocidente? O Ocidente dizia, olha, a OTAN é livre, a OTAN, quando a Ucrânia pedir para entrar, a OTAN vai votar. E se votar favoravelmente, a Ucrânia entra. Então, toda a questão parece tão simples, falando dela daqui do Brasil, assim, alguém falando, mas era como costurar isso. Porque por baixo tem, sim, um acordo, uma promessa descumprida. Os americanos são mestres em descumprir promessas, mas essa era a reivindicação de Putin. E não era tão difícil assim de negociar com Putin, porque era isso que ele queria ouvir. Agora, como empacotar isso é que talvez o Ocidente, Estados Unidos, União Europeia e OTAN não souberam empacotar isso e acabaram jogando a Ucrânia nesse conflito e provavelmente a União Europeia, se não dessem sinais agora, e voltamos para aqueles sinais do primeiro bloco do nosso programa aqui, sinais de que ele não vai mandar, o Ocidente não vai mandar tropas. Não vai mandar tropas por quê? Porque se mandar tropas, os russos vão revidar. E aí uma coisa que é regional, lá vai se transformar em uma guerra que vai pegar todo o continente europeu. Mas o que está por baixo disso é isso. Portanto, eu costumo dizer que Biden sairá da presidência dos Estados Unidos, mas não sairá da história como alguém que realmente não colaborou para que o mundo ficasse melhor, né? Saiu do Afeganistão daquele jeito, deixou o presidente da Ucrânia sozinho, então, difícil. Professora, tem ainda dentro desse ponto, aí a gente está chegando no cenário. Assim, até, como a senhora vem falando, né? A OTAN não deve mandar tropas. O exército russo é muito maior. Putin sai fortalecido, eventualmente conquistando a Ucrânia, mas por outro lado, a gente brinca quando vai falar de quem agride perde a razão. Isso acontece com a Rússia dentro desse cenário? Ele, nesse momento, Putin está lá se olhando no espelho, né, como narcisista convicto, juramentado, como diria o Dorico Paraguaçu. Ele está se olhando no espelho e dizendo, eles não vieram, porque ele também queria que o Ocidente viesse, porque aí ele mostraria o seu grande poderio. Hoje, na Ucrânia, o Putin não usou 1/3 da tropa que ele mandou. 1/3.
Ele tem 200, confessado 200, quase 200 mil soldados, 190, ele tem muito mais. Ele abateu todos os pontos de radar da Rússia, que eram 17, ele abateu 14 até essa madrugada. E ele abate esses pontos de radar, que são aqueles radares que dizem, olha, aciona a sirene para a pessoa se proteger. Ele abateu, ele deixou uns 3 ou 4 de pé. E ele abateu porque ele sabe os códigos, porque cada radar, cada central de radar, ele emite um código. E esse código, esses códigos dos radares, o Putin já sabia deles todos, né? Por meio da engenharia reversa, até porque os mais importantes pontos de radar são de tecnologia russa. Então, quando ele manda um míssil para atingir um radar desses, o míssil tem que ter o código para chegar no radar certo. Ele tinha isso tudo. Então, ele está até cuidando dos efeitos colaterais, né? Ele está até tentando diminuir. Ele usou 1/3 do seu material que está lá hoje, só na Ucrânia à disposição. Então, ele ainda tem muito mais equipamento para usar. Ele tem equipamento. Se houver um revide, como poderia haver e a gente esperava, você disse, a OTAN manda tropas. A OTAN, nesse momento, vejam que, como ele foi o presidente da Ucrânia, ele foi... nós podemos dizer ingênuo, porque seria muito descortês com ele, mas como ele foi de boa fé, esse cara, e ele acreditou que as forças viriam, porque as forças deveriam ter sido mandadas para lá paulatinamente, as negociações em curso, né? Então, eles estavam negociando uma solução pacífica com Putin. Paulatinamente, os sinais tinham que vir de vinda de tropas do exército dos países da OTAN, porque cada país que entra para a OTAN nomeia um número específico de soldados para ficar à disposição da OTAN, mas que são simbólicos, porque nós não estamos em guerra. E nem os países que entram para a OTAN estão dispostos a mandar 5.000 soldados para ficar à disposição da OTAN, porque isso tem um custo. Então, eles indicam de 200 a 350 soldados para compor essa frota virtual potencial da OTAN. Bom, se cada um dos 30 tem 200, 300 pessoas lá, é um exército pequeno. Precisa, numa situação como essa, o contingente aumentar. Então, o que o presidente da Ucrânia precisava ver? Precisava ver que, paulatinamente, a negociação, a OTAN estava mandando mais soldados, mesmo que fosse para ficar sentados. Tinha que vir de lá soldados num número compatível aos 150 mil que a Rússia tinha. Não adiantava mandar 350 soldados, 1.000 soldados. Tem que ser aí, no mínimo, um número, um contingente para fazer frente aos russos. Isso eles não fizeram. Mandaram equipamentos, 90 toneladas de equipamento, ora, com a Rússia, que tem os maiores carros blindados de um exército, que tem navios nucleares, os melhores caças. Quer dizer, não houve sinais de que, paralelamente às negociações, havia uma movimentação militar em defesa da Ucrânia caso as negociações fracassassem, não é? Agora, veja, nesse momento, eles estão dizendo, vamos mandar soldados. Quantos vocês vão mandar? E o tempo para administrar isso, né? É diferente de convocar os capacetes azuis da ONU, que tem uma estrutura. Para a OTAN conseguir montar um exército de guerra para combater os russos, ela demora tempo isso. Quem é o comandante, quem são os subcomandantes, para onde eles vão, quem é que vai pagar essa conta? Não dá tempo da Ucrânia se defender. E era isso que a Ucrânia tinha que ver, vindo de lá, para poder chegar no ponto de fracassar as negociações e saber que os russos iam entrar. Então, a OTAN não tem como evitar que na próxima semana a Ucrânia consiga vencer essa disputa com a não tem como, não tem soldados, não tem equipamento, não tem dinheiro, né? Aí a gente ouve, mas o presidente foi para a rua, botou um colete à prova de bala e está lutando. Isso é bacana, ele vai entrar para a história como um herói, esse rapaz. Mas não adianta levar armamento, 17 mil rifles foram distribuídos para a população. É um suicídio isso. Coquetel Molotov. Como é que a população civil vai se defender de um exército preparado para matar? Então, é dramática a situação desse presidente, dramática a posição da Ucrânia, e nesse momento não há dúvida de que eles estão negociando uma rendição, né? As notícias que vêm de lá dizem, não, o presidente está firme,
E rendição não está sendo discutida? Claro que está sendo discutida. No final da Segunda Guerra, a rendição foi discutida por meses, né? Churchill ia para campo de guerra lá negociar a rendição. Então, evidentemente que se não estiverem negociando nesse momento a paz, a rendição, o número de mortos vai ser muito maior. Professora, tem muita gente participando aqui, com muitas perguntas, mais uma vez muita gente elogiando a forma com que a senhora se comunica, isso é muito bacana realmente, ouvintes dizendo que ficaria horas ouvindo uma aula. Eu ficaria horas aqui também. Tá muito gostoso, é um assunto super sério, é um assunto delicado, mas quando a gente conversa com uma pessoa que sabe e que fala de forma clara, fica tudo muito mais fácil. A gente recebeu a informação hoje do nosso correspondente, né? Nós recebemos, não, os Estados Unidos receberam a informação da inteligência americana de que a Rússia iria entrar com, eles falaram em força máxima, força total. Uhum. A senhora falou agora há pouco que eles não usaram nem um terço da força. A inteligência americana ultimamente tem sido muito criticada, né? Porque ela deu algumas bolas fora, mas parece que nesse conflito, toda vez que Biden vai à frente do microfone da televisão e anuncia algo, acaba acontecendo. O que a gente pode esperar dessa força total da Rússia contra a Ucrânia? Quando, agora aí vai falar a professora, né, professora velha, professora antiga. Quando houve a invasão do Iraque no Kuwait, em 1990, acho que vocês nem lembram, né? Vocês nem eram nascidos, não? Eu lembro. Já era, mas não lembro. Bom, mas eu ainda morava no Rio Grande do Sul, só para dizer para vocês aqui da rádio, tinha uma rádio no Rio Grande do Sul, chamada rádio, tem ainda, né? Mas naquela época chamava Rádio Pampa. E havia uma locutora, assim como vocês, que ficava horas no ar. Essa moça me chamava todos os dias para falar sobre a guerra do Kuwait e do Iraque, e nós então fazíamos esse trabalho de mostrar para as pessoas o que era a guerra, como ela tinha acontecido. Então, eu estou até, assim, tocada de estar aqui conversando com vocês sobre isso, porque remonta lá a 1990. Então, em 1990, quando o Iraque, vamos lembrar, o Iraque do Saddam Hussein, invadiu o Kuwait, veja como foi mais fácil para o mundo. Quando ele invade o Kuwait, o que faz o Kuwait, pequenininho? Ele vai na ONU e pede socorro para o Conselho de Segurança. Estava terminando a Guerra Fria, 1990. E aí ele pede socorro para o Conselho de Segurança e foi a primeira vez que os 5 países membros do Conselho de Segurança, quem são? Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, votaram unanimemente pelo uso da força. E deixaram claro o fim da Guerra Fria, porque antes, até 1990, nunca Estados Unidos votava junto com a China. O que um dizia sim, o outro dizia não. Não, com a Rússia, né? Estados Unidos dizia sim, a Rússia dizia não. Estados Unidos dizia sim e a Rússia dizia não. Foi pela primeira vez que eles disseram juntos, sim, nós vamos mandar uma força multilateral. Então foi muito mais fácil para o Kuwait do que está sendo para a Ucrânia agora, que ela não conta com essa força multilateral. Mas por que eu voltei ao Kuwait? Porque justamente lá, quando invadiu o Kuwait e o Conselho de Segurança votou pela primeira vez junto, eles votaram primeiro o envio da força multilateral. Sim, mandamos. Depois eles votaram isso que você está dizendo, o uso mínimo da força. E depois o uso máximo da força. O que você pergunta é justamente isso. Nesse momento, a Rússia usou o mínimo que ela podia, esperando não ter que ir para o máximo. Por quê? Porque no mínimo ela tem menos efeito colateral. Ela mata menos gente inocente. E ela corre menos risco de enfrentar um tribunal penal internacional depois, por crimes contra as pessoas, crimes de guerra. Se ela tiver que apelar para o uso da força máxima, como aconteceu lá, e a força multilateral entrou no Kuwait usando a força máxima, e aí foi que o Saddam Hussein recuou, depois nós vamos enfrentar a história, que foi a Guerra do Golfo, aí morreram muito mais pessoas. Então o que Putin fez? É incrível, né? Dizer, ele usou o mínimo da força, ele usou 1/3, não usou seus caças todos, seus mísseis transatlânticos, os submarinos nem se movimentaram. Por quê? Porque ele usou pouco. Se a coisa continuar, ou se vier de sinais do Ocidente de que estão mandando tropas, ele parte para o uso máximo da força. Se ele não conseguir tomar Kiev nas próximas horas, é capaz dele usar naquele cinturão em volta de Kiev o máximo da força. Por isso que é importante que o presidente ucraniano, nesse momento, ele
ele se dê conta que ele está sozinho e que o melhor seria fazer um acordo com os russos. Aí vão voltar, falou com os russos, acordou com os russos, fazer um acordo com os russos, porque se ele entra com o uso máximo da força, muito mais gente vai morrer. Então, que situação dramática está esse presidente, porque ele está vendo as pessoas morrerem, os seus nacionais, ele passa armas para os nacionais se defenderem, ao mesmo tempo, eles estão a quilômetros de Kiev. O que faz esse presidente? Ele senta e assina um acordo de paz, e aí negocia a sua rendição. É ser atacado e admitir derrota, né? O que ele pode fazer? Porque o presidente, agora, nesse momento, ele tem uma equipe negociando o não uso máximo da força, que é para evitar efeitos colaterais maiores do que esses que nós já vimos, né? Que aí é destruição mesmo em massa. Cai prédios, público, privados, as pessoas que estão embaixo no subsolo de garagens, se cai uma tonelada de cimento em cima, essas pessoas não saem depois. Então, esse é um momento dramático dele sim negociar o não uso da força máxima, como foi usado no Kuwait, e o Kuwait ficou praticamente destruído, né? Mas depois os americanos aí vieram lá e reconstruíram, porque um cidadão no Oriente Médio é bem mais valioso economicamente do que alguém na África ou lá encostado na Rússia, né? Quanto é que vale uma pessoa onde não tem petróleo, onde não tem... Pois né? A pergunta é essa. Quanto é que vale um ucraniano agora? Exatamente. A gente vai continuar conversando aqui com a professora Maristela Basso, essa programação especial da Band News FM, agora espaço aberto para as notícias da sua região.